Bom dia, na graça, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. No dia de hoje leremos no livro do profeta Jeremias, capítulo 30, que diz assim: Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Escreva no livro todas as palavras que eu lhe falei. Porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor. Farei com que voltem para a terra que dei aos seus pais, e eles a possuirão. São estas as palavras que o Senhor falou a respeito de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor. Ouvimos um grito de terror, um grito de medo e não de paz. Perguntem e vejam se um homem pode dar à luz uma criança. Por que então vejo todos esses homens com as mãos na cintura, como se fosse uma mulher que está dando à luz? E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia! Não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo dela. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei o jugo que está sobre o pescoço de vocês e despedaçarei as correias. Nunca mais estrangeiros irão escravizar este povo. Servirá ao Senhor seu Deus e também a Davi, lhes darei como rei. Portanto, não tenha medo, meu servo Jacó, diz o Senhor. Nem se atemorize, ó Israel, pois eis que eu o livrarei dessa terra distante e salvarei a sua descendência da terra do exílio. Jacó voltará e ficará tranquilo e sossegado. Não haverá quem o atemorize, porque eu estou com você para salvá-lo, diz o Senhor. Por isso, destruirei completamente todas as nações por onde o espalhei. A você eu não destruirei completamente, mas castigarei em justa medida, de modo nenhum deixarei você impune. Porque assim diz o Senhor, a sua ferida é incurável, seu ferimento é grave. Não há quem defenda a sua causa, não há remédio nem cura para a sua ferida. Todos os seus amantes se esqueceram de você, já não perguntam por você, porque eu a feri como se fosse um inimigo. O castigo foi cruel, por causa da grandeza da sua maldade e da multidão dos seus pecados. Por que você grita por causa da sua ferida? Essa sua dor é incurável. Por causa da grandeza da sua maldade, da multidão dos seus pecados, é que eu fiz estas coisas. Por isso, todos os que a devoram serão devorados. Todos os seus inimigos serão levados, cada um deles para o cativeiro. Aqueles que a despojaram serão despojados, e entregarei ao saque todos os que a saqueiam. Porque restaurarei a sua saúde e curarei as suas feridas, diz o Senhor. Porque chamaram você de repudiada, dizendo, é Sião, ninguém mais pergunta por ela. Assim diz o Senhor, eis que restaurarei a sorte das tendas de Jacó, e me compadecerei das suas moradas. A cidade será reedificada sobre o seu montão de ruínas, e o palácio será habitado outra vez. De lá sairão ações de graças e os gritos dos que se alegram. Eu os multiplicarei e não serão diminuídos. Eu os glorificarei e não serão desprezados. Seus filhos serão como antigamente, e a sua congregação será firmada diante de mim. E castigarei todos os seus opressores. O seu príncipe procederá deles. No meio deles sairá aquele que há de reinar. Farei com que ele se aproxime. Ele se chegará perto de mim. Pois quem por si mesmo ousaria aproximar-se de mim, diz o Senhor. Vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Eis a tempestade do Senhor. O furor saiu, a tempestade passou sobre a cabeça dos ímpios. O furor da ira do Senhor não se desviará, até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias, vocês entenderão isso. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, um Deus de restauração, um Deus que cuida, preserva e restaura o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós nos achegamos diante de Ti ao iniciar de mais um dia, mais uma manhã, mais uma semana, os últimos dias deste mês.
Nós iniciamos ele na tua presença, diante da tua palavra. Somos gratos ao Senhor, porque quem tu és? Tu és o nosso Deus, o Criador e sustentador de todas as coisas. Tu és um Deus justo e verdadeiro, preservador, sustentador das nossas vidas. Verdadeiramente, o Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. O Senhor nos corrige, o Senhor nos disciplina, mas o Senhor age com misericórdia e graça para conosco. Somos gratos ao Senhor, porque tu és um Deus santo, 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 um Deus justo e verdadeiro, o Deus da segunda chance, o Deus da nova oportunidade. Assim como o Senhor tirou o seu povo, Israel e Judá, do cativeiro, trouxe de volta a Jerusalém. O Senhor também está fazendo conosco. O Senhor tem nos trazido de volta do cativeiro do pecado, da escravidão das coisas deste mundo, para vivermos na tua presença, vivendo o já e ainda não, vivendo já uma salvação em Cristo, ainda que não completa, ainda que limitado a nossa carnalidade, aos nossos pecados, à nossa natureza humana. Nós já podemos desfrutar da salvação e da vida eterna em Cristo Jesus. Muito obrigado. Obrigado porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou, o Senhor nos salvou e o Senhor tem nos preservado. Muito obrigado pela tua palavra, que afirma para nós que o Senhor é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Povo do Senhor, rebanho do seu pastoreio. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de vivermos mais um dia para a glória do teu nome, de levantarmos, de acordarmos e de termos a oportunidade de falar com o Senhor, de ter livre acesso à tua presença, pelos méritos e pelo caminho que Jesus abriu na cruz do Calvário para nós. Como diz o apóstolo Paulo, o Senhor Jesus nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós em Cristo somos mais do que vencedores, somos nova criatura. Vivemos agora buscando a comunhão, a intimidade e a santidade na tua presença. Vivemos para a tua glória. Por isso nós clamamos ao Senhor, que nos conduza a uma vida de devoção diária, de intimidade com o Senhor, de comunhão diária com o Senhor. Por isso que pedimos que o Senhor nos conduza a uma vida de leitura bíblica, de meditação na tua palavra, de oração, de jejum, de comunhão com os irmãos, de estarmos congregando, de estarmos entendendo o plano eterno de Cristo, do Senhor, para a redenção em Cristo Jesus. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Colocamos mais uma vez as nossas vidas e os nossos lares na tua presença, clamando ao Senhor que faça de cada um dos nossos lares um local de refúgio, de paz, de comunhão, de busca do Senhor. Possamos desenvolver uma devoção diária, o culto doméstico, a comunhão com o Senhor. Que a tua palavra encontre lugar na nossa mente, no nosso coração. Que nós possamos amá-la de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração. E, devido a isso, meditar nela dia e noite, procurando cumprir tudo aquilo que nela está escrito. Ajuda-nos nesse propósito, Senhor. Eu clamamos ainda pelos enfermos. Muitos são os enfermos. Pessoas que estão enfrentando doenças autoimunes, doenças de difícil restauração, de difícil tratamento, doenças até mesmo que para a medicina ainda é incurável. Mas para o Senhor nada é impossível. Cura, Senhor, aqueles que estão sofrendo de doenças autoimunes. Cura o câncer, cura a AIDS, cura a Covid, cura H1N1, cura a influenza, cura a dengue, cura os problemas pulmonares, problemas intestinais, problemas estomacais, problemas do fígado, nos rins, nos ossos, no sangue. Cura, Senhor, o vitiligo, o lúpus, a esclerose múltipla, o mal de Alzheimer, qualquer que seja a enfermidade. Que o Senhor dê um basta e cure o seu povo. Cura também, Pai, de uma maneira muito especial a alma do teu povo. Pessoas que estão feridas, abatidas, desanimadas, desiludidas, desesperançadas. Pessoas que até mesmo estão decepcionadas com a igreja,
Alguns ousam a dizer que são decepcionadas com o Senhor. Clamamos ao Senhor, que venha de encontro a cada uma dessas pessoas, se revelando como Deus protetor, sustentador, criador, o Deus da paz, o Deus da vitória, o Deus da restauração, cura a alma de cada um deles. Pai, conduze-nos de volta à tua palavra. Que a tua palavra, a Bíblia Sagrada, conforme está relatado nos 66 livros, seja a nossa única regra de fé e prática, hoje, amanhã e sempre. Senhor, sustenta a tua igreja, renova a tua igreja, dá crescimento à tua igreja, fortalece a tua igreja, conduz a tua igreja de volta aos marcos antigos, à simplicidade do Evangelho, à simplicidade da tua igreja, uma igreja que adora ao Senhor, que louva ao Senhor, que cultua ao Senhor, que serve e obedece ao Senhor e que está pautada na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Santifica-nos como o Senhor Jesus orou na tua palavra. Pai, em nome de Jesus, eu clamo de uma maneira especial para os projetos de plantação de igreja. O Senhor vá diante de cada projeto de plantação, de cada plantador, dando ânimo, dando vigor, dando estratégia, dando sabedoria, dando discernimento, enviando pessoas para juntos trabalharmos, para anunciarmos as boas novas de salvação. Cada contexto exige uma estratégia diferente. Cada contexto exige uma abordagem diferente. Que possamos compreender isso, mas que não abramos mão, de maneira alguma, da pregação, da palavra do Senhor e do anúncio da salvação somente em Cristo Jesus. Faz isso, Senhor, para a honra, para a glória, para o louvor do teu nome. E nesta semana que estaremos nos preparando para no próximo domingo nos encontrarmos com o Senhor e nos assentarmos na tua mesa. Fala conosco, prepara nosso coração, prepara a nossa mente, que o teu Espírito esteja revelando a cada um de nós o que nós precisamos consertar, os pecados que precisam ser confessados, pecados que têm passado muitas vezes desapercebido ou que têm sido alisados por nós. Que o teu Espírito nos constrange, nos conduza ao arrependimento, à confissão, ao abandono do pecado. E assim possamos alcançar a graça, a misericórdia e o perdão da parte do Senhor. Dá-nos um dia abençoado na tua presença. É assim que nós oramos, agradecidos. No nome santo de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, em nome de quem oramos. Amém. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Estaremos de volta amanhã, se o Senhor assim permitir. Um grande abraço a todos.